Seja muito bem-vindo. Hoje vamos abordar sobre a componente de entidade e atributos em banco de dados. Mas vamos abordar neste caso a parte prática, porque a parte teórica já abordamos. Eu vou deixar aqui o vídeo da parte teórica e a playlist. E nós pretendemos, a partir este enunciado, poder ter entidades e atributos. Vamos lá à leitura. O banco é organizado em agências. Cada agência está localizada em uma determinada cidade e é identificada por um nome único. O banco monitora o ativo, o ativo, o ativo de cada agência. Portanto, qual é a dica para nós conseguir identificar uma entidade? Nós trabalhamos com nome. Vamos já perceber aqui, nós temos nome. O nome que nós temos aqui é agência. Vamos já perceber também aqui, nós temos agência e temos banco, né? Só vamos já perceber aqui, este parágrafo, ele na verdade está a retratar sobre a agência, né? Então, a agência neste caso será a entidade. Então, temos primeiro aspecto, vamos identificar, né, o nome, que é o potencial que nós temos. Neste caso, nós temos agência e temos banco. Mas nós vamos perceber que neste parágrafo está-se a fazer uma descrição da agência. Bom, então aqui já podemos dizer que agências é uma entidade, né? Agência é uma entidade, ou seja, ela é algo do mundo real. Agência, depois de identificar a agência, temos que, depois de identificar, neste caso, a agência, que neste caso é na verdade uma certa entidade, nós agora devemos identificar atributos. O que são atributos? Atributos são características de uma certa entidade. Fora perceber aqui, diz que cada agência está localizada em uma determinada cidade. Então, cidade ela vai caracterizar a agência. Então, deste modo será um de nossos atributos da entidade agência. Temos um outro atributo que é, neste caso, o nome único também é o atributo. Ou seja, o nome único ela vai caracterizar, neste caso, a agência. Temos, deixa eu estar a sublinhar aqui, temos a cidade, temos o nome único e temos também a questão que diz que o banco monitora o ativo de cada agência. Então, o ativo caracteriza, neste caso, a agência. Deste modo será também um atributo. Portanto, em resumo, nós temos a entidade da agência com seus atributos: nome da agência, temos cidade da agência e ativo. Portanto, este exemplo é um exemplo muito simples, como também uma questão introdutória. É assim como nós podemos identificar atributos, assim como entidades. Vamos para o segundo exemplo. Diz o seguinte: os clientes do banco são identificados por seus valores ID cliente. Vamos parar por aqui. Percebemos que aqui o nome que nós temos o cliente. O cliente é o nome que nós encontramos aqui. Podemos dizer que cliente, neste caso, é uma entidade. Ou seja, cliente é algo do mundo real. Então, temos a entidade de cliente. Agora, vamos tentar perceber o que caracteriza o cliente. E, neste caso, será os atributos. Diz que os clientes do banco são identificados por seus valores ID cliente. ID cliente, ela vai caracterizar os clientes. Deste modo, o ID cliente neste caso, atributo. Indo mais além, nós temos que diz que o banco armazena o nome de cada cliente. O nome vai caracterizar o cliente, o nome também é um atributo. Depois diz que também a rua, também a cidade também, que o cliente mora também são atributos. Neste caso, a rua é a cidade.
Os clientes podem ter contas e podem fazer empréstimo. Então, isto aqui está a dizer quais são as possibilidades, né? Isto aqui são relacionamentos, que é a matéria do próximo vídeo. Continuando, um cliente pode estar associado a um determinado banqueiro. Estamos a dizer que cada cliente ele tem está vinculado com um certo nome de banqueiro. Então, o nome de banqueiro aqui pode vir a ser, neste caso, vir a ser um atributo que pode agir como gerente de empréstimo ou banqueiro pessoal para este cliente. Pode ajudar no empréstimo, neste caso, ou questão de gerência de empréstimo, ou ser um banqueiro pessoal, ser neste caso um agente. Portanto, como podemos ver, em resumo, nós temos a entidade de cliente que tem seus atributos: ID cliente, nome do cliente, a rua do cliente, a cidade do cliente e, por fim, o atributo adicional possível, que é o nome de banqueiro, né? Aqui nós colocamos como se fosse algo adicional, né? Dando continuidade, nós temos o seguinte exemplo, né? E diz que os funcionários do banco são identificados por seus valores ID funcionário. Vamos perceber, já temos uma outra entidade que são funcionários, né? E aqui diz o seguinte: nós podemos identificar os funcionários através de valores que é ID funcionário. Portanto, podemos dizer que ID funcionário é um atributo porque caracteriza o próprio funcionário. Neste caso, temos o ID funcionário, é um atributo. Depois, aqui diz o seguinte: a administração do banco armazena o nome e o número de telefone, de cada funcionário. Então, o nome e o número de telefone de cada funcionário. Então, estamos a dizer o seguinte: o nome e o número. Então, ele vai caracterizar a entidade de funcionário, ou seja, cada funcionário terá um certo nome e um certo número. Portanto, vamos dizer que nome do funcionário e número de telefone são, na verdade, atributos. Dando continuidade, aqui diz o seguinte: a administração do banco armazena também os nomes dos dependentes do funcionário. Portanto, nome dos dependentes do funcionário, neste caso, será um atributo, porque vai caracterizar este mesmo funcionário, que nós temos, que são aqui nome dos dependentes, que neste caso é um atributo de valor múltiplo, ou seja, pode ter mais que um valor, né? Pode ser, então, vai se dar o caso que o funcionário tem 2 filhos, o João e a Maria, neste caso, por isso que é atributo de valor múltiplo. Dando continuidade, diz o seguinte, que temos a administração do banco armazena o nome dos dependentes do funcionário e o ID do funcionário do gerente do funcionário. Portanto, cada funcionário vai ter seu gerente, né, que vamos representar por ID de funcionário, neste caso. Portanto, o gerente, neste caso, é um atributo, né? É um atributo, que neste caso é um funcionário, que neste caso será o ID do funcionário. Continuando, estamos a dizer o seguinte: o banco também controla a data de admissão do funcionário. Portanto, data de admissão caracteriza o funcionário, também é um atributo. E, portanto, o tempo de serviço. Tempo de serviço também é outro atributo. Fora perceber, data de admissão está aqui. E temos também o atributo. Temos, neste caso, o atributo tempo de serviço, que é derivado. Por que é derivado? Porque ele deriva da data de admissão, ou seja, derivado quer dizer, em outras palavras, é calculado. O tempo de serviço, para nós saber o tempo de serviço de um certo funcionário, basta fazer a data de, neste caso seria um ano corrente, né, menos um ano da data de admissão. Então, aí já podemos saber o tempo de serviço. Portanto, este aqui foi um exemplo um pouco mais. Então vamos aumentando a intensidade com os exemplos
vindouros, né? O banco, temos aqui também, vamos lá ver, o banco oferece dois tipos de conta, que é a conta poupança e a conta corrente. Para simplificar, vamos dizer o seguinte, que a conta de poupança e a conta corrente são duas entidades. Pois diz aqui, as contas podem ser mantidas por mais de um cliente, e um cliente pode ter mais de uma conta. Isso já é cardinalidade, que será matéria do próximo, não próximo, mas ser próximo ou depois do próximo, neste caso. Eu não tenho domínio, portanto, mas isso não é assunto desta aula. Cada conta recebe um número de conta. Portanto, estamos a caracterizar que a cada conta vamos ter um número de conta único. Então, número de conta único caracteriza a conta, que neste caso será um atributo. Estamos a dizer que teremos duas entidades, que é a conta poupança e a conta corrente, que tem como atributos comuns, né? Que é número de conta, né? Número de conta. Indo mais além, diz que o banco mantém um registro do saldo de cada conta. Ainda nós temos também o registro neste caso, de saldo, né? Para cada conta. É um atributo. E a data mais recente que a conta foi acessada pelo cliente. A data mais recente também, neste caso, será um atributo. Mas aqui não colocou-se, mas podemos colocar, né? Podemos colocar. Além disso, cada conta de poupança possui uma taxa de juros. Agora, especificamente, na conta de poupança, nós temos atributo taxa de juros, né? Taxa de juros, que neste caso aqui é taxa de juros. E os saques já descobertos são registrados para cada conta corrente. Então, cada conta corrente nós temos saque, temos já como atributo quantia de saque descoberto. Portanto, esta aqui será, neste caso, as entidades e os atributos destas classes, conta poupança e conta corrente. Dando continuidade, aqui diz que um empréstimo se origina em uma agência específica. Estamos a dizer que o empréstimo, neste caso, é uma entidade de empréstimo. E temos também aquela agência aquela agência que for registrada este empréstimo também é um certo atributo. Então, temos aqui a agência de origem. E pode ser mantido por um ou mais clientes. Pode ser mantido por um ou mais clientes. Aqui são outros aspectos de relacionamento e cardinalidade. Isso não é matéria desta aula. Um empréstimo é identificado por um número de empréstimo único. Número de empréstimo único neste caso um atributo. Neste caso, número de empréstimo caracteriza o número de empréstimo vai caracterizar o próprio empréstimo. Então, neste caso, é um atributo. E se formos perceber, aqui nós temos a quantia, né? A quantia do empréstimo. Aqui não nos informaram a quantia do empréstimo, mas nós vamos perceber que o seguinte, que a quantia é um atributo que deve estar. Então, tem outros atributos que não estão no enunciado, mas nós temos que perceber que, de fato, este atributo tem que ser colocado, como neste caso de quantia. Não está no enunciado, mas pela sua relevância nós temos que colocar como atributo da entidade empréstimo. Dando continuidade, e diz: para cada empréstimo, o banco controla os pagamentos às contas de empréstimo. Então, nós temos um certo empréstimo, então o banco tem que controlar o pagamento dessas contas. Como é que nós podemos modelar? Aqui já é interessante. Nós podemos pegar, né, a parte, o pagamento, né, pagamento empréstimo, como é que chamou, podemos simplesmente dizer que pagamento será uma entidade, né, pagamento será uma entidade, que será uma entidade dependente do empréstimo, ou seja, para haver pagamentos, primeiro tem que haver empréstimo. Então, será uma entidade fraca, como aqui diz, entidade fraca, né? Então, será o pagamento, né, que chamou de pagamento empréstimo. Quais serão os atributos? Tá bom, os atributos, faz sentido dizer que
Um dos atributos será, neste caso, a quantia do pagamento, né? Qual o valor que vai ser pago. Temos, como é que nós podemos identificar cada pagamento? Temos que criar este atributo, número de pagamento, e temos que saber quando é que de fato houve aquele pagamento. Criamos, neste caso, o atributo data de pagamento. Portanto, espero que este vídeo tenha lhe ajudado, esta aula tenha lhe ajudado. E se tiver uma dúvida ou um comentário que gostaria de deixar, temos aqui um campo de comentários. Podes escrever nesta parte. Me deu um branco ou não percebi, e logo que eu ver a notificação poderei esclarecer. Muito obrigado, até o próximo vídeo.